Oi, viajante da vida! Cá estamos nós de novo a estudar mediunidade no Mediunidade em Foco. Você conhece médiums que, onde estejam, às vezes estão na feira, estão numa festa de família e de repente começam a dizer que estão percebendo o espírito, que tem um recado para dar da espiritualidade? Pois é, esses médiums gostam mesmo de exibir a mediunidade que têm. Mas será que isso é bom? Será que isso é útil? Será que é necessário que um médium, em qualquer lugar, demonstre mediunidade? Pior ainda, será que os benfeitores espirituais vão estar tão disponíveis assim para que o médium dê demonstrações de mediunidade em todos os lugares? Voltando ao livro do Viana de Carvalho, esse aqui que a gente já utilizou no capítulo anterior, lá no capítulo 21 agora, ele vai tratar dos chamados médiums exibicionistas e problemáticos. Porque sim, gente, exibições públicas de mediunidade, exibições de mediunidade à torto e à direito não são produtivas, não estão bem orientados esses médiums que fazem isso. Certa vez, um estudioso lá na nossa reunião de educação mediúnica, mas com muitas dificuldades para manter equilíbrio na sua mediunidade, começou a dizer que ele estava no mercado, fazendo compras, de repente se aproximou uma pessoa, e aí ele viu o espírito do pai daquela pessoa, ele já inferiu que era o pai da pessoa, que tinha que dar um recado para o filho. E não é que ele foi lá e falou com a pessoa, dentro do supermercado, perto da banca dos legumes? Isso não é coisa correta de se fazer. E aí o Espírito Viana de Carvalho, ele faz uma observação muito prudente. Temos que valorizar, temos que prezar a faculdade mediúnica para que ela não seja mal utilizada. E ele começa chamando a nossa atenção exatamente a respeito disso, do preparo, do uso da mediunidade. Olha só, a faculdade mediúnica deve ser canalizada para fins nobres, evitando-se transformá-la em motivo de espetáculo, gerador de comoções passageiras. Muita gente adora ver fenômeno mediúnico. Ouviu que alguém é médium, já quer logo saber se tem um espírito ali em volta para dar mensagem. Mas isso não ajuda nem na divulgação da doutrina espírita, nem na respeitabilidade da mediunidade. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita atenção, até para garantir que nós vamos lidar com espíritos bons. Olha só, o trato com os espíritos impõe prudência, elevação moral, equilíbrio emocional em todo aquele que se interesse por colher resultados satisfatórios. A fé sincera, sem estardalhaço nem afetação, a entrega a Deus com irrestrita confiança e ao seu guia espiritual, contribuem para uma educação mediúnica exemplar. E é nessa questão da educação mediúnica que a gente tem que tocar. Os médiums exibicionistas, os médiums que gostam de ficar dando chilique mediúnico, recebendo espírito em qualquer lugar, eles não estão bem educados. Eles não estão em condições de cooperar com os benfeitores espirituais e acabam ficando expostos a um monte de espíritos que estão aí. Olha o alerta do Viana de Carvalho para nós a esse respeito. Porque pululam na erraticidade os espíritos, muito cuidado deve ser dedicado à faculdade mediúnica, a fim de que não se torne instrumento útil aos desencarnados inferiores, lutando-se com esmero para não vir a ser presa dos levianos. E os levianos estão aí à torto e à direito. São esses que vão lá na banca dos legumes na feira fazer o papel de pai do indivíduo para o médium bobo cair e fazer a bobagem de tentar dar recado dentro do supermercado. Então a gente tem que estar muito atento. Mas tem médium que gosta. Por quê? Porque quando ele mostra que é médium, quando ele dá um streamlink, as pessoas já logo ficam pensando, oh, fulano é médium, oh, Beltrano é médium. E aí as pessoas ganham destaque. É mais ou menos como um médium interesseiro, só que não quer dinheiro, mas ele quer projeção, ele quer destaque, ele quer ser reconhecido, ela quer ser reconhecida. E aí é nessa hora que a gente tem que ter cuidado. Porque normalmente essas pessoas, para se projetarem, para se exibirem, o que elas fazem? Elas acabam usando nomes de espíritos conhecidos, de espíritos venerados, de alguns famosos, porque os famosos chamam mais atenção do que, por exemplo, um nome de Bezerra de Menezes, que só chama a atenção dos espíritos. Mas se alguém recebe uma mensagem psicografada de um artista famoso que desencarnou, de um recém-desencarnado num acidente, essa pessoa é um médium poderoso. Então é nessa hora que a gente tem que tomar cuidado. Porque o fato do indivíduo ter sido famoso na Terra não diz que é um espírito bom. Não diz que é um espírito elevado. Olha a observação do Viana de Carvalho a esse respeito. O cuidado em torno dos comunicantes
que podem ter sido famosos na Terra, porém destituídos de elevação moral, precata o médium das armadilhas perigosas da obsessão, sempre de fácil ocorrência. Ou seja, é juntar um espírito mistificador, um espírito fascinador, com um médium bobo, exibicionista, e acaba dando um processo obsessivo chamado fascinação, que é muito grave. E aí, muitas vezes, as pessoas em volta acabam provocando isso. Porque, se imagina, o médium já é exibicionista, ele já recebe de um espírito mistificador um nome de alguém famoso. Vai ter um monte de bobo que vai lá bater palma para ele, que vai lá acreditar que ele está recebendo mesmo mensagem da cantora famosa, do artista famoso. E aí acaba criando um séquito. Criaturas que amam ver fenômenos mediúnicos, mas que não estudam, que não se aprofundam, que não entendem a finalidade da mediunidade. E aí é nessa hora que o exibicionismo aparece na faculdade mediúnica como uma verdadeira doença. O Viana de Carvalho coloca isso como um mal gravíssimo. Olha só em que termos ele fala isso. O exibicionismo constitui um dos mais perigosos inimigos do médium, que passa a ser dirigido pelos espíritos vaidosos e prepotentes que não se desligaram das vanglórias terrenas e, apaixonados, se limantam ao psiquismo, movendo ao bel prazer e ridicularizando com exotismos e preciosismos do seu agrado. E aí é juntar a fome com a vontade de comer, coisa que não dá certo, coisa que não faz bem para a saúde, porque mediunidade exibicionista não faz bem nem para a saúde do movimento espírita, nem para as casas espíritas, principalmente não faz bem para o médium. É necessário ter cuidado, porque esses espíritos eles vão iludindo, eles vão se colocando como bondosos, até dar o bote. E aí fascinam o médium. Olha o que o Viana nos diz. Que fascinam e comprazem, tornando-se assim o médium presença obrigatória nas reuniões sociais, porque ele gosta de se exibir, né? Ele gosta de aparecer, e nos cometimentos frívolos, sob justificativas diversas. Ah, vem aqui, você é muito importante, talvez um conselho vai nos ajudar. São pessoas vazias, são pessoas frívolas essas também, que não entendem que a espiritualidade não está aí para nos dar a solução dos nossos problemas, mas para nos dar as ferramentas, os instrumentos para que nós sejamos a solução dos nossos problemas. E aí o Viana ainda prossegue. Nas reuniões sociais e nos cometimentos frívolos, sob justificativas diversas, dando oportunidade aos seus conflitos e para exibir valores que não possui. E é mais ou menos isso. As pessoas acham que o indivíduo é médium, ele é superior. E porque ele é médium e é superior, o que ele falar tem que ser acatado. E aí começam a surgir os bajuladores, começam a surgir aqueles que vão conseguir ou acham que vão conseguir da espiritualidade favores porque eles estão em torno do médium poderoso, que dá mensagem em qualquer lugar, que recebe mensagem de espírito evoluído no aeroporto enquanto está esperando para pegar um voo, que recebe mensagem de espírito evoluído ou de parente desencarnado de uma pessoa que está conversando com ele só porque aquela pessoa falou que está triste por causa da desencarnação do parente. Tudo isso é exibicionismo na mediunidade. Tudo isso deve causar para nós muita preocupação e muito cuidado. Mas o coitado do médium, e vamos usar coitado aqui muito entre aspas, porque ele também gosta disso, ele acaba sendo vítima dos bajuladores. As pessoas gostam, elas pedem, e aí às vezes meio sem jeito acaba provocando esses fenômenos, deixando a comunicação de um espírito atrasado. E é sobre esses bajuladores, sobre esse séquito de fãs dos médiuns exibicionistas que o Viana de Carvalho vem falar para nós. Olha só. Cercam-se esses médiuns de pessoas igualmente levianas, que os bajulam e incensam, fazendo que a vaidade os domine, às vezes sob disfarces de humildade e benemerência, longe da realidade. E é mais ou menos isso, né? O médium se acha, ele está cheio de orgulhozinho ali embutido, e diz, não, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um servidor, eu entrego totalmente ao meu trabalho. E na verdade está se entregando a um espírito mistificador, a espírito enganador. Mas as pessoas provocam isso, as pessoas também ampliam isso. Se não tivesse plateia, não ia ter para quem se exibir. Se não tivesse público pedindo essas comunicações, não haveria tantos médiuns exibicionistas assim. Mas olha só o complemento do Viana de Carvalho. Vitimados pelas mentes ociosas e cultoras da vaidade do além, tornam-se intrigantes, apresentam-se como vítimas daqueles que não lhes concedem créditos, afastando-se das pessoas que não convivam com as suas pretensões. E essa é uma questão interessante. Se existe de um lado o séquito de bajuladores, existe do outro lado as pessoas que ficam desconfiadas,
que colocam assim, mas será que é mesmo? Puxa vida, essa condição aqui não era propícia para uma comunicação mediúnica. E aí esses médiuns melindrados já atacam logo, a inveja da minha mediunidade. Só eu sei o que se passa comigo, só o médium sabe o que acontece com a mediunidade dele. Ninguém tem condições de falar da mediunidade do outro. E é claro que nós temos. É claro que quem estuda, é claro que quem se aprofunda sobre a mediunidade sabe em que condições os benfeitores espirituais realmente se ocupam do médium para trabalhar, para fazer o bem, para espalhar mensagens boas. Não é o fenômeno pelo fenômeno. E aí muitas vezes, quando o médium começa a dizer assim, não, eu vou estar num determinado lugar, vá lá que você vai receber uma mensagem do seu ente querido, isso é um alerta, é um perigo muito grave. Porque mediunidade, como dizia Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Daqui para lá a gente não consegue. Então, mesmo quando se faz uma evocação, quando Kardec trata do capítulo das evocações, lá no Livro dos Médiuns, mesmo no caso das evocações, não há garantias de que o espírito vai vir. Não há garantias de que o espírito vai se comunicar. Então é lógico que a gente tem que estar sempre com os dois pés atrás. Quando um médium exibicionista desse começa a dizer que vai estar em tal lugar e que pode receber mensagens. Aquelas tais cartas consoladoras prometidas. Ora, gente, por favor, a gente às vezes não sabe nem em que condição o ente querido desencarnado está. Como é que nós vamos ter um médium que vai garantir que ele vai estar ali para dar mensagem para nós? É claro que isso não vai acontecer. Mas aí o que acontece com esse médium? Ele se melindra, ele fica chateado, ele começa a acusar a pessoa que desconfia de inveja, de ciúme. Ai, porque não tem uma mediunidade igual a minha. Melhor que não tenhamos mesmo. Melhor que a nossa mediunidade não seja mesmo igual a desses bobos exibicionistas que estão fascinados por espíritos atrasados por aí. E é exatamente sobre isso, pela incapacidade de produzir o fenômeno à sua vontade, que o Viana de Carvalho vai nos alertar. Vejam só que coisa interessante. O fenômeno mediúnico experimenta periodicamente interrupção. E médium algum pode, com antecedência, afirmar que produzirá manifestações desta ou daquela natureza, pela simples razão de não ser ele o seu agente. Ora, como não é o médium a fonte da comunicação, a menos que seja, vai lá ver no capítulo da mistificação, que muitas vezes é o médium mesmo que está mistificando, tem espírito nenhum ali, mas como o médium, na maioria das vezes, não é a origem, não é o agente da comunicação, como é que ele vai prometer que o espírito vai estar ali? Não, eu combinei com o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai estar presente na quinta-feira às 3 horas da tarde para dar comunicação e fazer a receita aqui. Quem garante isso, gente? Que médium pode garantir isso? Nenhum. Então é muito importante a gente desconfiar de quem faz isso. E é exatamente isso que o Viana de Carvalho chama a atenção. Não vamos ter medo dele ficar melindrado, não vamos ter medo dela ficar aborrecida com a gente, dizer que está desconfiando da medida. É melhor desconfiar. Como diz Erasto lá no Livro dos Médiuns, é melhor recusar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Porque sobre essa mentira você pode edificar todo um sistema que vai ruir. Então um médium exibicionista, mistificando, ele pode levar um monte de gente ao erro. E é importante desconfiar, e o Viana de Carvalho chama a nossa atenção para isso. Olha só, quando ocorre semelhante aviso prévio, é de duvidar-se da qualidade moral dos comunicantes e do médium, tendo-se em vista o número de presunçosos, desocupados e mistificadores do além-túmulo interessados em labores dessa natureza. Então é isso que é o problema. Espírito sério, espírito elevado de verdade, um Bezerra de Menezes, um Emanuel, uma Joana de Ângeles, um Eurípides Barçanufo, eles são ocupados, gente. Eles têm muitas tarefas para fazer. Eles não vão ficar disponíveis para o médium a qualquer hora para ele produzir fenômenos. De jeito nenhum que isso vai acontecer. Então, se esses espíritos sérios, nobres, não estão disponíveis, como diz o Viana de Carvalho, está cheio de desocupado, está cheio de presunçoso, está cheio de mistificador, querendo fazer o papel deles. E aí eles vão lá dar um nome, o bobo do médium acredita, a plateia acredita e acaba se espalhando uma mentira por aí. Fake news do mundo espiritual. É assim que elas começam a se propagar. Com espíritos perturbadores e mistificadores, com o médium exibicionista e com a plateia que dá crédito a esse médium exibicionista. Nós não podemos ser desse jeito, nós não podemos ser desse tipo, porque isso vai gerar problemas graves, muito graves. Olha só que coisa interessante, porque isso está associado. Muita gente pode dizer assim, mas coitado do médium, ele está sendo vítima do espírito mistificador. Não, na verdade, só há obsessão quando há sintonia. Então, se o médium está sendo vítima de um espírito mistificador, se o médium está se exibindo porque os espíritos produzem fenômenos através dele, é porque ele também tem sintonia com esse gostinho por se exibir. E é sobre isso que nos alerta o Viana de Carvalho. Olha só, as tendências morais do médium
contribuem fortemente para a qualidade e o tipo das comunicações de que ele se faz intermediário. No caso dos médiuns exibicionistas, merece seja considerado que os espíritos fanfarrões que os utilizam encontram neles uma perfeita sintonia de propósitos, desta ou de existências próximas, quando foram motivo de exaltação e vaidade, agora recalcadas, a expandir-se através da passividade mediúnica. Gente, olha só, não é que em cada médium exibicionista de hoje deve ter algum artista frustrado do passado que gostava de se exibir, que gostava de ser reconhecido? E aí os espíritos percebem justamente essa falha, justamente esse vício moral e acabam se aproximando dele para fazer com que ele se exiba, com que ele se torne aquela criatura que vai aos poucos cedendo espaço, que vai aos poucos deixando a mistificação tomar conta, até que se perca a sua oportunidade de crescer, de evoluir, de amadurecer. É uma pena que seja assim. E isso é tão grave que às vezes se arrasta até o final da encarnação. O Viana de Carvalho faz um alerta que a gente pode levar em conta agora. Olha só, o médium exibicionista encontra-se em constante perigo, sob pressões que procura ignorar e que terminam por macerá-lo. E é exatamente aí. No começo parece muito vantagem, né? Os espíritos vêm, ele é reconhecido, ele é aplaudido. Mas depois esses espíritos vão tomando conta, a qualidade das comunicações vai caindo, a credibilidade vai caindo, ele vira chacota. Ele vira motivo de riso das pessoas, principalmente daqueles que querem atacar o movimento espírita e a mediunidade. Eles fazem um desserviço ao movimento espírita ao se exibirem mediunidade publicamente, ao exibirem mediunidade à torto e à direito. E isso às vezes se arrasta por longo tempo. Olha o que diz a ele: desperta tardiamente no corpo para a responsabilidade. Quando isso ocorre, porquanto o comum é que prosseguir na carreira infeliz até o momento da consumção carnal. E é exatamente isso que a gente tem que estar atento e com cuidado. Os médiuns, esses exibicionistas, nem percebem que estão sendo fascinados. Quando despertam na vida física, quando eles percebem que foram enganados, talvez já passou tanto tempo e a sua credibilidade já caiu tanto que nem há como eles recuperarem essa credibilidade e voltarem a fazer um trabalho sério. Porque os benfeitores foram trabalhar com quem queria trabalhar seriamente. É comum que esse padecimento, é comum que essa situação avessa se prolongue além desta encarnação, o que é um problema muito sério. Pensem sobre isso. Não vamos ficar dando crédito para médium que se exibe, que olha para você e diz assim: ai, eu estou vendo um espírito aí do seu lado. É um exibicionista, está sendo mal orientado. Não vamos dar credibilidade a eles. Se você gostou desse trabalho, se você gostou desse vídeo, vá lá ler o capítulo 21 do livro Médiuns e Mediunidade, do Viana de Carvalho. Estude a obra inteira. E também, se quiser, se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike e comenta com a gente, diz por que você não gostou, diz por que você gostou, faça perguntas, proponha temas. É com a sua participação no canal que a gente vai continuar produzindo. Um grande abraço para você, nós desejamos paz e que essas oportunidades de estudar se repitam. Tchau, até o próximo vídeo!